Olá, a paz do Senhor, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, independente do horário que você chegou aqui, você é muito bem-vindo para este projeto maravilhoso da leitura bíblica em 100 dias. Aproveito a oportunidade para incentivá-lo a compartilhar com outras pessoas que também necessitam ser ministrados pela palavra de Deus. Neste canal você encontra outras versões gravadas já da Bíblia Sagrada por inteiro aqui. Você vai encontrar NVI, King James, NAA, ARC e tantas outras aí nas playlists do canal. Se inscreva no canal e vamos juntos ler a palavra de Deus em 100 dias. Nesta ocasião estamos lendo a versão NVT, nova versão transformadora. Vamos juntos ler a palavra de Deus. Querido Senhor, obrigado mais uma vez por esse dia, pela saúde, pelo vigor, pelas bênçãos concedidas a nós. Que o teu nome seja sempre glorificado e engrandecido. Amém. Hoje, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Diz assim: Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leva as pessoas a cair em pecado. Mas que aflição espera quem causa a tentação? Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que fazer um destes pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o, mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça nossa fé crescer. O Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderia dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedeceria. Quando um servo chega do campo, depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: vem logo para a mesa comer conosco. Não, ele diz: prepare minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. Acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, deve dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao encontrar um povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em voz alta. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro. E disse ao homem: levanta-se e vá, a sua fé o curou. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então ele disse a seus discípulos: aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: vejam, lá está, ou aqui está ele.
mas não o sigam, porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por esta geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como um tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas de casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu todos. E no mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava o povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida a perderá. Quem abrir mão da sua vida a salvará. Naquele dia, duas pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Dois homens estarão trabalhando juntos num campo. Um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Lucas 18. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia Deus nem se importava com as pessoas. Uma viúva naquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezaram os demais. Dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aquele que se humilha serão exaltados. Certo dia, trouxeram trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade:
quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Tenho obedecido todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu a sua resposta, disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que o ouviram disseram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Pedro disse: Deixamos nossos lares para segui-lo. Jesus respondeu: Eu lhes garanto que deixaram casa, esposa, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus. Receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior, e no mundo futuro terão a vida eterna. Jesus chamou os 12 à parte e disse: Estamos subindo para Jerusalém, onde tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, zombarão dele, insultarão e cuspirão nele, e eles o açoitarão e o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não entenderam o significado dessas palavras. O significado dessas palavras estavam oculto e não sabiam o que ele falava. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente repreendiam, ordenavam que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que eles lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: Receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguiu Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvaram a Deus. Gênesis capítulo 32. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: Este é o acampamento de Deus. Por isso chamou o lugar de Manaim. Então Jacó enviou adiante dele mensageiros a Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes: Deem a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú: Assim diz seu servo Jacó: Até o momento eu estava morando com o nosso tio Labão, e agora tenho bois, jumentos, rebanhos, ovelhas, cabras, além de muitos servos e servas. Enviei estes mensageiros para informar ao meu senhor da minha chegada, na esperança que me receba amistosamente. Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhes disseram: Estivemos com seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado, dividiu em 2 grupos sua família, seus servos e também os rebanhos, os bois, os camelos, pois pensou: se Esaú encontrar um dos grupos, atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Então Jacó orou: Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste: volte para a sua terra natal, para seus parentes, e prometeste: tratarei bem de você. Não sou digno de toda bondade e fidelidade
que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí da casa e atravessei o Rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família, meus servos foram 2 caravanas. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto a minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste, certamente tratarei bem a você e multiplicarei seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. Jacó passou a noite ali. Depois escolheu entre seus bens os seguintes presentes para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelos com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas, 10 jumentos. Dividiu esses animais em rebanhos e entregou cada rebanho um servo e disse: vão à minha frente com os animais, mas mantenham certa distância entre os rebanhos. Aos homens encarregados do primeiro grupo, deu as seguintes instruções: quando meu irmão Esaú se encontrar com vocês, ele perguntará: de quem são servos, para onde vão, quem é dono destes animais? Responda: eles pertencem ao seu servo Jacó, mas são um presente para Esaú, o senhor dele. Veja, ele está vindo atrás de nós. Jacó deu as mesmas instruções aos encarregados do segundo, do terceiro grupo e a todos que seguiam os rebanhos. Digam a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e não se esqueçam de acrescentar: veja, seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Jacó pensou: tentarei apaziguá-lo com os presentes que estou enviando à minha frente. Quando ouvir, quem sabe, ele me receberá amistosamente. Assim os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para a outra margem, fez passar todos seus servos. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixa-me ir, pois está amanhecendo. Jacó respondeu: não deixarei ir enquanto não me abençoares. Qual o seu nome? Respondeu ele. O homem disse: qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó. Jacó chamou o nome daquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face. E, no entanto, minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje, o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Gênesis 33. Jacó levantou os olhos, viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Assim dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as suas 2 servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, Raquel e José por último.
Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres, as crianças e perguntou: Quem são estas pessoas que estão com você? Jacó respondeu: São os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu a seu servo. E as servas e os filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, Lia, seus filhos vieram e se curvaram diante. Por fim, José e Raquel se aproximaram diante dele. E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Jacó respondeu: São presentes, meu senhor, para garantir sua amizade. Meu irmão, eu já tenho muitos bens, disse Esaú. Guarda-os para você, o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não. Se obtive seu favor, peço que aceite meu presente. E que alívio é ver seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso comigo. Tenho mais que suficiente. Diante da insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando o presente. Então Esaú disse: Vamos andando, eu o acompanharei. Jacó, porém, respondeu: como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas e os rebanhos também têm crias. Se os forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá adiante do seu servo. Seguiremos mais devagar, em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrei com o meu senhor em Seir. Está bem, encontrarei com o meu senhor em Seir. Está bem, disse Esaú, mas pelo menos permita-me deixar alguns dos meus homens para acompanhá-lo. Jacó respondeu: Não é necessário. Para mim, ter sido bem recebido por meu senhor já é o bastante. Esaú deu meia volta e regressou a Seir naquele mesmo dia. Jacó, por sua vez, viajou em Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seus rebanhos. Por isso, aquele lugar é chamado de Sucote. Depois de percorrer todo o caminho desde Padã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquém, o terreno onde estavam acampados por 100 peças de prata. Ali construiu um altar e o chamou de El Elohi Israel. El Elohi Israel. Gênesis 34. Certa vez, Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor, o heveu. Quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou, mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Disse a seu pai Amor: Consiga-me essa moça, pois quero me casar com ela. Jacó logo soube que Siquém tinha violentado Diná, sua filha, mas como seus filhos estavam no campo cuidando dos rebanhos, não disse nada até que eles voltassem. Amor, pai de Siquém, foi tratar da questão com Jacó. Nesse meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo. Assim que souberam o que havia acontecido, ficaram abalados e furiosos, porque sua irmã havia sido violentada. Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer. Mor fez um pedido a Jacó e a seus filhos: Meu filho Siquém se apaixonou por sua filha. Por favor, permita que ele se case com ela. Aliás, podemos arranjar outros casamentos.
Vocês entregarão suas filhas para nossos filhos e nós entregaremos nossas filhas para seus filhos. Vocês poderão viver em nosso meio, a terra está à sua disposição. Estabeleçam-se aqui e façam negócio conosco. Fiquem à vontade para comprar propriedades na região. Então, o próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná: por favor, sejam bondosos comigo e deixem que eu me case com ela. Implorou. Eu lhes darei o que pedirem. Seja qual for o dote ou o presente que pedirem, eu pagarei, por maior que seja. Só peço que me entreguem a moça para ser minha mulher. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, uma vez que Siquém tinha violentado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos permitir uma coisa dessas, pois você não é circuncidado. Seria uma vergonha para nossa irmã casar-se com um homem como você. Porém, temos uma solução. Se todos os homens do seu povo forem circuncidados, como nós somos, entregaremos nossas filhas e nos casaremos com suas filhas. Viveremos entre vocês e nos tornaremos um só povo. Mas se não concordarem em ser circuncidados, tomaremos nossa irmã e iremos embora. Amor e seu filho Siquém aceitaram a proposta. Sem demora, Siquém fez o que tinha pedido, pois desejava ardentemente a filha de Jacó. Siquém era o mais respeitado dos membros de sua família e foi com seu pai Amor apresentar a proposta aos líderes que estavam à porta da cidade. Esses homens são nossos amigos, disseram eles. Devemos convidá-los para viver entre nós e negociar livremente conosco. Há bastante espaço para eles nessa terra. Podemos nos casar com as filhas deles e eles com as nossas, mas eles só aceitarão ficar aqui e tornar-se um só povo conosco se todos os nossos homens forem circuncidados, como eles são. Se o fizermos, todos os seus rebanhos e bens passarão com o tempo a ser nosso. Aceitemos as condições deles e deixemos que eles estabeleçam entre nós. Todos os membros do conselho da cidade concordaram com amor quem e todos os homens da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas, entraram na cidade sem encontrar resistência, então massacraram todos os homens de lá e mataram Amor e o seu filho Siquém ao fio da espada. Depois tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Enquanto isso, os outros filhos de Jacó chegaram à cidade. Vendo eles que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade, pois sua irmã tinha sido violentada ali. Levaram as ovelhas, os bois, os jumentos, tudo o que conseguiram encontrar dentro da cidade e nos campos. Tomaram todas as riquezas, saquearam as casas, levaram as crianças e mulheres como prisioneiras. Depois de tudo isso, Jacó disse a Simão e Levi: vocês arruinaram minha vida. Serei odiado por todos os povos dessa terra, pelos cananeus e ferezeus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Mas eles responderam: por acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como uma prostituta? Gênesis 35. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família, a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para Deus que respondeu às minhas orações. Quando eu estava angustiado, ele tem estado comigo por onde ando. Então,
Entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram a Luz, também chamada Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El-Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo de seu irmão. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho no vale perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada de Alon-Bacute. Agora que Jacó havia regressado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele um nome de Israel. Deus também lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja fértil, multiplique-se, você se tornará grande, uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus havia falado. Depois derramou vinho sobre a coluna como oferta a Deus e ungiu-a com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus havia falado. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e encontrou em trabalho de parto. Quando ainda estavam a certa distância da cidade, as dores do parto aumentaram e a parteira lhe disse: Não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas no seu último suspiro chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efrata, ou seja, Belém. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra que está lá até hoje. Então Jacó seguiu viagem e acampou além de Migdal-Er. Enquanto morava ali, Ruben teve relações com Bilá, concubina de seu pai, e Jacó ficou sabendo disso. Jacó ficou sabendo disso. Esses são os nomes dos 12 filhos de Jacó. Os filhos de Lia foram Ruben, filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bilá, serva de Raquel, foram Dedã e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gade e Asser. Esses são os filhos que nasceram a Jacó em Padã Arã. Então Jacó voltou à casa de seu pai, Isaque, em Manré, perto de Kiriat Arba, hoje chamada Hebron, onde Abraão e Isaque viveram como estrangeiro. Isaque viveu 180 anos, deu o último suspiro e, ao morrer em boa velhice, reuniu seus antepassados, seus filhos Esaú e Jacó, e o sepultaram. Gênesis 36. Este é o relato dos descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú se casou com duas moças de Canaã, Ada, filha de Elon, o Hitita, e Oolibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu.
também se casou com sua prima Basemate, que era filha de Ismael, irmão de Nebaiote. Ada deu luz a um filho chamado Elifaz. Basemate deu luz a um filho chamado Reuel. Olibama deu luz filhos chamados Jeus, Jalão e Corá. Todos esses filhos nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, todos a sua casa, além dos seus rebanhos e o gado, toda a riqueza que havia adquirido na terra de Canaã, e se mudou para longe de seu irmão Jacó. Seus rebanhos e bens eram tantos que a terra onde morava não era suficiente para sustentá-los. Portanto, Esaú, também chamado Edom, se estabeleceu na região montanhosa de Seir. Este é o relato dos descendentes de Esaú, os edomitas, que viviam na região montanhosa de Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefo, Gaetam, Kenaz, Timná. Concubina de Elifaz, filho de Esaú, deu à luz um filho chamado Amaleque. Esses são os descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Esses são os descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Esaú também teve filhos com Olibama, filho de Aná, neta de Zibeão. Seus nomes eram Jeus, Jalão, Corá. Esses são os descendentes de Esaú que se tornaram chefes de vários clãs. Os descendentes de Elifaz, filho mais velho de Esaú, se tornaram chefe dos clãs de Temã, Omar, Zefo e Kenaz, Corá, Gaetam e Amaleque. Estes são os chefes de clã descendentes de Elifaz na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel, filho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Naate, Zaerá, Samá e Mizá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Reuel na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Esaú e sua mulher Olibama se tornaram os chefes dos clãs de Jeú, Jalã e Corá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Esses são os clãs que descenderam de Esaú, também chamado Edom, cada um identificado pelo nome de seu chefe. Esses são os nomes das tribos que descenderam de Seir, o Oreu, que habitava na terra de Edom, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos clãs Oreus, descendentes de Seir, que habitavam na terra de Edom. Os descendentes de Lotã foram Ori e Emã, irmã de Lotã, que se chamava Timna. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Aiá, Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de água quentes no deserto, enquanto levava as jumentas de seu pai para pastar. Os descendentes de Aná foram seu filho Dizon, sua filha Olibama. Os descendentes de Dizon foram Endã, Esbam, Iltran e Querã. Os descendentes de Ezer foram Bilã, Zaavam, Acã. Os descendentes de Dizã foram Uz, Arã. Estes, portanto, foram os chefes dos clãs Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Os clãs Oreus são identificados pelos nomes dos seus chefes que habitavam na terra de Seir. Estes são os reis que governam a terra de Edom, antes dos reis de Israel antes dos israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bozrã, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Uzã, na terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Uzã morreu, Haddad, filho de
Bedade foi seu sucessor na cidade de Avit. Foi Hadade quem derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Hadade morreu, Sanlá, da cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Sanlá morreu, Saul, da cidade de Reobote, próximo ao Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Hanã, filho de Acbor, foi seu sucessor. Quando Baal-Hanã, filho de Acbor, morreu, Hadade foi seu sucessor. Na cidade de Paú, sua mulher era Matabel, filha de Matred e neta de Mesabe. Estes são os nomes dos chefes dos clãs descendentes de Esaú que habitavam nos lugares que têm seus nomes: Timná, Alvá, Jatete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Esses são chefes dos clãs de Edom relacionados de acordo com seus assentamentos na terra que ocupavam. Todos eles foram descendentes de Esaú, antepassado dos Edomitas. Salmos 25. Ó Senhor, a ti entrego minha vida. Confio em ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem contra minha derrota. Quem confia em ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade. Ensina-me, pois és Deus que me salva. Em ti ponho a minha esperança todo dia. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e do teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Não te lembre dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Lembra-te de mim, segundo o teu amor, pois és misericordioso. O Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam. Guia os humildes na justiça, ensina-lhe seu caminho. Senhor, conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem seus preceitos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa seus pecados, que são muitos. Quem são os que temem o Senhor? Ele lhe mostrará o caminho que deve escolher. Viverão de prosperidade, em prosperidade com seus filhos e herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que temem a Ele. Ele lhes ensinará a sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra meus pés de armadilhas. Volte para mim e tenha misericórdia, pois estou sozinho e aflito. Meus problemas só aumentam. Livra-me de toda a minha angústia. Atenta para a minha dor e para meu sofrimento. Perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho. E a crueldade com que me odeiam. Protege minha vida. Livra-me. Não permitas que eu seja envergonhado, pois em ti me refugio. Que a integridade, a retidão me guardem, pois em ti ponho minha esperança. Ó Deus, resgata Israel de todas as suas angústias. Salmos 26. Declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Põe-me à prova, Senhor. Examina-me. Investiga meu coração e minha mente, pois estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas. Detesto as reuniões dos que praticam o mal e não me associo aos perversos. Lavo as mãos para declarar minha inocência. Venho ao teu altar, ó Senhor, para entoar um cântico de gratidão e anunciar todas as tuas maravilhas. O teu amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa. Não permitas que eu tenha destino dos pecadores. Não me condenes junto dos assassinos. Eles têm
as mãos sujas de tramas perversas e vivem aceitar subornos. Eu, porém, vivo com a integridade. Resgata-me com misericórdia e tem misericórdia de mim. Agora estou em solo firme e louvarei o Senhor no meio do povo. Salmos 27. O Senhor é minha luz e minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é minha fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos, os adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão, ainda que um exército me cerque. Meu coração não temerá, ainda que invista contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo, pois ali me abrigará em tempos de aflição. Em seu santuário me esconderá em segurança, numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida em cima dos inimigos que me cercam, e em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei louvores ao Senhor com música. Ouve minha oração, ó Senhor. Tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. Meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim em tua ira, não rejeites teu servo. Sempre foste meu auxílio. Não me deixes agora, não me abandones, ó Deus de minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor, guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia na mão deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor, seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando e guardando você e toda a sua família.